Olá, seja bem-vindo ao Clube dos 545. Deixa eu lhe perguntar, o que você seria capaz de dar ao Senhor se a presença dele habitasse junto com você? É sobre isso que eu quero falar hoje em Números 7. Ofertas, uma resposta à bondade de Deus. Vamos ler então os versos 2 e 3 deste capítulo. Diz assim o texto: Então os chefes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos, que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. O tabernáculo estava pronto, com ele todos os seus detalhes, desde a base que sustentava ali as cortinas, como os móveis que eram colocados no átrio, santo lugar e santo dos santos. E a glória do Senhor, então, invadiu o tabernáculo, conforme Êxodo 40, 34. Que maravilhoso! Deus não precisava mais se encontrar com Moisés no Monte Sinai. Agora, ele repousava sobre o tabernáculo e Moisés entrava ali para receber as instruções para o povo. Como o Senhor Deus amava aquele povo. A ponto de deixar a sua glória, de deixar a sua habitação celestial, de deixar o seu trono para vir habitar no meio daquele povo. Queridos, isso é incrível, isso é deslumbrante, isso é esplendoroso, é muito precioso. Eu queria ter uma máquina do tempo para voltar e conhecer aquele tabernáculo, saber ali como que eram realizadas as atividades, ver a glória de Deus em cima daquela tenda. Você já parou para imaginar o que essa história registrada aqui em Números significa? Deus agora estava no centro da habitação daquele povo. O que mais nós precisamos do que Deus, estando conosco, permanecendo conosco? Nada, absolutamente nada. Deus estando ali atendia às necessidades espirituais, emocionais e materiais daquele povo. Nada do que eles precisassem, Deus era incapaz de fazer, porque ele estava ali, o Deus Todo-Poderoso. E aquele povo, então, poderia consultar a Deus sobre as questões relacionadas ali, de convivência com seus irmãos, ou seja, tudo aquele povo tinha. E agora, depois de tudo que Deus fez por eles, Moisés unge e consagra o tabernáculo e tudo que há nele. E depois que ele faz isso, o povo voluntariamente, os chefes das tribos, oferecem uma oferta ao Senhor. Veja, não foi Moisés que pediu, muito menos Deus, foram os líderes que trouxeram isso, que fizeram essa oferta. Uma resposta ao grande cuidado de Deus por eles, uma resposta à habitação de Deus no meio deles. Deus estava ali e não podia haver outra reação. Eles, como chefes, deram um exemplo e todo o resto da comunidade pôde então trazer o melhor do que tinham para o Senhor. Sabe, hoje muitos pensam que os dízimos e ofertas são obrigação. E quem não conhece a graça de Deus, que está manifesta sobre os filhos de Deus, não consegue enxergar o privilégio de entregarmos as nossas ofertas. Nós não damos porque queremos algo, porque queremos trocar ou chantagear o Senhor. Nós oferecemos as nossas ofertas porque já recebemos algo muitíssimo mais valioso. E na verdade não é algo, nós recebemos a presença de Deus. Esse é o maior presente. Por isso, ofertar não tem nada a ver com pedidos, mas com a graça recebida. Esses acontecimentos aqui de Números 7 ocorreram antes de Números 1 a 6, conforme Êxodo 42 e Números 1 e 1. Daí nós conseguimos entender o porquê das funções dos sacerdotes e dos levitas, exemplificadas ali nos capítulos 3 e 4 de Números. Porque aqui cada tribo ofereceu ao Senhor e isto serviu para sustentar os oficiais do tabernáculo e para realizar os sacrifícios e holocaustos que sucederam. Cada clã ali dos levitas receberam algo da parte de Moisés de acordo com a sua função. Vamos ver. Os gersonitas, que levaram as cortinas e tapeçarias do tabernáculo, receberam 2 carroças e 4 bois. Já os meraritas, que cuidavam das madeiras, estacas e bases, a eles foi concedido 4 carros e 8 bois. E para o clã dos coatitas, que carregavam o mobiliário no ombro, usando varais, não foi dado nada. Cada tribo trouxe sua oferta nos próximos 12 dias de consagração. Uma tribo entregou sua oferta por dia.
a ordem dessas ofertas para cada tribo foi a mesma ordem do acampamento e da marcha. Começou então da tribo de Judá até a tribo de Naftali, que foi a última a entregar. Cada tribo, representada por um chefe, apresentou ofertas iguais. Um prato de prata, uma bacia de prata, cada uma cheia com farinha, com azeite, um prato de ouro cheio de incenso. E ofertaram também vários animais que serviam para os sacrifícios e os holocaustos, e sustento dos sacerdotes e levitas. A oferta foi a mesma para cada tribo, que enfatiza hoje a necessidade de todos participarem de igual modo e se dedicarem ao Senhor. Hoje, por causa das diferenças de salários e posses, não há como cada família, cada pessoa trazer uma oferta igual. Mas cada um deve dar conforme aquilo que colocou no seu coração, conforme Paulo ensina em 2 Coríntios 9:7. Veja que os levitas não deram nada, só receberam também para administrar. Na igreja do Senhor também deve ser assim. Cada um dá conforme os seus recursos e cada um recebe conforme as suas necessidades. Este é o também propósito das ofertas e dízimos trazidas à igreja, não para trazer sustento apenas aos pastores, que devem viver uma vida simples e piedosa, mas para ajudar os que fazem parte desta comunidade e precisam de apoio e socorro na hora devida. Deus não chamou os pastores para viverem em ostentação, muito menos os crentes para viverem em ostentações, mas para reconhecer o que Deus lhes fez e conceder a Deus e devolver ao Senhor ofertas como resposta à sua bondade e amor para com as suas vidas. E eu quero te perguntar, você tem ofertado ou não tem ofertado porque acha que é errado, é desaforo? Você, quando oferta, faz por obrigação ou não? Faz de coração, reconhecendo que você não está devolvendo para pastor ou para a igreja, mas para o Senhor. Que essa seja a nossa intenção, que nós possamos reconhecer as incontáveis graças do Senhor para com as nossas vidas e devolver a Ele segundo a nossa gratidão. Vamos orar juntos? Você recebe essa palavra de fé? Amém. Senhor, ajuda-nos a entregar na igreja aquilo que pertence ao Senhor, não por obrigação, mas com gratidão de coração, que nós possamos olhar para aquilo que o Senhor pede, e não para aquilo que vemos, e não conforme a necessidade que temos ou aquilo que a igreja tem, mas como obediência e resposta ao teu favor por nós. Assim nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus por mais essa meditação. Te espero para a próxima. E um forte abraço. Jesus te abençoe.